Salve as amadas irmãs com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando aqui do canal SEMUP, que é o Seminário Mulher da Palavra. E se você ainda não está inscrito neste canal abençoado, aproveita agora, clica no botãozinho de se inscrever, clica no sininho de notificação para que você possa estar recebendo todas as mensagens abençoadas que estão sendo postadas aqui no nosso canal. A palavra que eu quero meditar com vocês hoje, ela se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 21, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que mensagem abençoada! Onde o profeta Jeremias ele faz uma declaração. Estamos vivendo em um momento de muitas incertezas, onde a nossa mente constantemente, mais do que nunca, tem sido bombardeada com sentimentos de medo, de angústias, de incertezas. Não foi diferente com o profeta Jeremias em sua época e em seu contexto. Mas por que esse versículo fluiu no coração de Jeremias? Por que ele declarou que estaria trazendo à sua memória o que podia lhe trazer esperança? Para conhecermos um pouco dessa história, nós vamos voltar um pouquinho lá no ano de 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo rei Nabucodonosor. E Jeremias estava ali sentado na escadaria do que havia sobrado do templo de Salomão, diante de todo aquele caos, aleluia, visualizando toda aquela destruição. E aí muitas vezes, assim como Jeremias, nós nos encontramos diante de promessas de vitória, mas ao mesmo tempo diante de um caos que nos está visível. Então, como crer nas promessas se o que está diante de nossos olhos é apenas o caos? Mas com Jeremias, nós vamos aprender que mesmo diante das calamidades, nós podemos crer no cuidado de Deus para com as nossas vidas. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento, quando Jeremias estava diante de toda aquela calamidade. Aleluia! Deus falou ao seu coração para que ele trouxesse à sua memória o que Deus havia feito na história do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o profeta, com um ato de fé, com um ato decisivo sobre a sua vida, ele lembrou quando Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito, como está escrito em Êxodo 12 e 37. O profeta lembrou também da ocasião maravilhosa em que Deus abriu o Mar Vermelho, como está escrito em Êxodo 14 e 15. E ali diante daquele mar, o povo de Israel passou a pé enxuto e Deus destruiu todo o exército de Faraó. O profeta também trouxe à sua memória o momento em que Deus, mesmo diante de toda dificuldade, ele mandou o maná, como está escrito no Êxodo 16, e ali saciou a fome de toda aquela grande multidão do povo de Israel. E pouco a pouco, aquelas memórias elas foram se tornando cada vez mais presentes e mais fortes. E aí o profeta lembra quando Deus ele colocou a nuvem para amenizar aquele tão forte e terrível sol que fazia no deserto. E o povo caminhava à sombra de uma nuvem mandada por Deus, como está escrito em Êxodo 13, 21. E à noite, amadas, aleluia, quando o frio era tão intenso, o profeta lembra que Deus ele colocou uma coluna de fogo lá no meio do povo para aquecer daquele frio tão intenso. Então não importa se você estava vivendo um momento de dia ou de noite na sua vida, mas assim como Jeremias, tome uma decisão. Jeremias ele fez uma tomada de decisão naquele momento, diante daquele caos, diante daquela destruição. Ele trouxe à sua memória
aquilo que lhe trazia esperança. E é exatamente o que nós precisamos fazer também, amada. Precisamos olhar para as marcas do Senhor na nossa vida. Não para as marcas que alguém deixou, mas para as marcas do Senhor. Olhar para as coisas que o Senhor já fez na sua vida e olhar com esperanças, aleluia, com esperança para as que Ele ainda vai fazer. E como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no verso 23, retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Deus é fiel. Traga à sua memória somente aquilo que lhe traz esperança e creia na fidelidade do Senhor. Amém? Que o Senhor venha abençoar grandemente a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus.